quando João Batista está batizando as pessoas ali no deserto, né, e ele fala aquela palavra de arrependimento: eu vos batizo com água para o arrependimento. A palavra ali, arrependimento, no original grego, é justamente essa, metanoia, né? Mudança de mentalidade, mudança de mente, e automaticamente a mudança de mentalidade, a mudança de mente, gera uma mudança de comportamento. Uma das coisas que eu fiz bastante questão de frisar, e já repeti várias vezes, é que há uma grande diferença entre arrependimento e remorso, e que muitas vezes nós achamos que é a mesma coisa. A gente acha que arrependimento e remorso é a mesma coisa. Arrependimento é mudança de mente, mudança de atitude, mudança de rumo, né? Eu ia por aqui, me arrependi, virei aqui. Todo arrependimento necessariamente gera uma mudança. Todo arrependimento necessariamente gera uma mudança. O grande problema é que a gente confunde o arrependimento com o remorso. Aí a gente fica com aquele coração pesado, machucado, entendendo que a gente errou, que a gente agiu de uma forma que não era para ter agido, que a gente fez uma coisa que não era para ter feito, só que não gera arrependimento. E o remorso, ele não gera vida. O remorso, ele gera peso, ele gera morte, ele gera a inquietação, ele gera a paralisia do ser. O arrependimento não. O arrependimento gera vida, gera mudança de comportamento, gera mudança de atitude. Então, a metanoia que a gente observa nas Sagradas Escrituras é justamente essa mudança de atitude. E Jesus chama justamente o seu povo para essa mudança de mentalidade, né? E essa mudança de mentalidade, ela vai se desdobrar numa mudança de comportamento. E aí a gente viu nas Sagradas Escrituras que nós somos aquilo que pensamos. Provérbios capítulo 23, verso 7, a parte A do texto, não sei se a gente consegue, não está na projeção, está difícil, né? Deu queda de energia novamente. Então, Provérbios capítulo 23, verso 7, a parte A do texto, ele vai dizer que o homem é aquilo que ele pensa. Então, veja como nós precisamos aprender a controlar, a selecionar o nosso pensamento, porque nós somos aquilo que nós pensamos. E que, na verdade, a Bíblia vai nos ensinar que o nosso comportamento, ele é moldado pelo nosso pensamento. Romanos capítulo 12, verso 2, ele vai dizer isso: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando o meu entendimento, quando a minha mente ela é renovada, o meu comportamento vai ser transformado, o meu comportamento será renovado. E é interessante que, até sobre essa realidade do pensamento, a Bíblia ela nos estimula aquilo que deve permear, ou aquilo que deve estar presente continuamente, com um percentual maior no nosso pensamento. Filipenses capítulo 4, verso 7, por exemplo, a Bíblia vai nos dizer isso: tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for perfeito, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Veja como as Sagradas Escrituras ela consegue se completar, mesmo quando autores distintos, diferentes e distantes um do outro, por exemplo, Salomão e Paulo, né, que na verdade nem se conheceram, vivem em pontos extremos, mas que conseguem convergir os seus escritos para a mesma realidade. Porque, obviamente, nós cremos e sabemos que apesar de Deus ter usado pessoas humanas
para escrever a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que há uma convergência nos ensinos dela. Então a gente iniciou a nossa jornada mostrando justamente esse desafio que nós temos no que diz respeito a moldar o pensamento, a mudar o pensamento e a moldar o pensamento a partir desses princípios da palavra de Deus. Depois nós escolhemos um personagem, Caleb, e vimos em Caleb o que é ter uma mente transformada. A gente percebe que Caleb, numa distância de 45 anos, que ele recebe uma promessa, a mente dele não vagueia, ele continua acreditando, ele tem uma intencionalidade naquilo que ele acredita, ele tem uma fé firmada naquilo que ele ouviu da parte de Deus, através de um servo de Deus, e ele continua acreditando naquilo, e a mente dele é impactada e impulsionada por aquilo que ele acredita. 45 anos depois, este homem tem disposição, ele tem ousadia, ele tem fé, ele tem determinação, ele tem confiança em Deus, de que a promessa permanece ativa, e ele vai de fato conquistar a promessa que Deus tinha dito para ele. Veja a mudança de mentalidade. E a gente conhece a passagem que Josué e Caleb estavam dentre aqueles 12 espias que foram espiar a terra de Israel. 10 trouxeram um relatório negativo, pessimista, depreciativo, desanimador, e apenas Josué e Caleb tiveram de fato a convicção, a certeza gerada pelo Espírito e uma mudança de mentalidade. Tanto é que o texto bíblico vai dizer, ele tem um espírito diferente, e a ideia ali é justamente a mentalidade diferente, um interior diferente, uma mente diferente. Então a gente percebe como as Sagradas Escrituras, ela fala a respeito dessa metanoia que nós cristãos precisamos ter. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas a nossa mente ainda não mudou. Usando a linguagem popular, a gente ainda não girou a chave. A nossa mentalidade ainda está influenciada pelas coisas do mundo, a mentalidade carnal, a mentalidade humana, pequena e tacanha. A gente precisa, de fato, verdadeiramente deixar que as Sagradas Escrituras influenciem a nossa forma de pensar, para que, de fato, com a mudança de mente, possa gerar uma mudança de comportamento. Meu irmão, minha irmã, se você continuar a pensar do mesmo jeito, o seu comportamento não vai mudar. Você precisa começar a pensar diferente. A sua mente tem que mudar. Você precisa girar a chave, para que a partir do momento que a sua mente muda, aí sim o seu comportamento vai mudar. E como é que a minha mente vai girar? A partir de que disposição ou a partir de que motivação, pastor? Da palavra de Deus. Por isso que Filipenses capítulo 4, verso 7, ele vai dizer, aquilo que for bom é o que está preenchendo a tua mente, aquilo que for puro é o que está preenchendo a tua mente, aquilo que é de boa fama é o que está preenchendo a tua mente, aquilo que é louvável é o que está preenchendo a tua mente. Filipenses capítulo 4, verso 7, ele dá a descrição daquilo que precisa estar permeando a nossa mente. Só que muitas vezes, nós estamos numa celebração como esta, a gente sai daqui, chega na esquina, a mente muda. E pasmem, a gente começa a pensar coisa errada, a gente começa a fazer coisa errada. Isso acontece comigo, acontece com você, não estou colocando peso na vida de ninguém, não, estou só mostrando que é um fato. Então, qual é o nosso grande desafio? Qual é o meu e o teu grande desafio? Girar a chave, girar a mente. A nossa mente, ela ser, de fato, direcionada, alicerçada e modelada pela palavra de Deus. E aí, na última quinta-feira, nós nos inspiramos na vida de Jesus. Que Jesus tinha uma mente transformada. E ele conseguiu responder às pancadas e às provocações da vida que ele sofreu, justamente por causa da sua mente. E a gente tomou por base que a mudança da mente de Jesus, ela teve a partir daquilo que ele ouvia de Deus.
E a gente meditou no texto fantástico de Mateus capítulo 3, que até a gente, na verdade, pregou no outro domingo sobre ele. Mateus capítulo 3, verso de número 17, quando o texto vai dizer: e ouviu uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, creio eu que aquilo que Jesus ouviu de Deus, né? E é interessante que a gente fatiou esse versículo em 4 partes no último domingo. Ele ouviu dos céus, não ouviu da terra. Aquilo que ele ouviu dos céus era que ele era filho, né? A condição dele como filho era que era um filho amado, né? E na condição de filho amado, ele trazia prazer ao seu pai. Ele dava gosto ao seu pai. O seu pai sentia-se satisfeito com a vida dele. Eu creio que isso formatou a mente de Jesus de uma forma assim surreal, absurda, que ele pôde caminhar toda a sua jornada da vida, mas com uma mentalidade diferente. E olhe que Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. Jesus foi chamado, disseram a respeito dele, que ele expulsava demônios pelo filho de Belzebu, pelo demônio, mas nada disso abalou a mentalidade de Jesus. Ele sabia quem ele era. E nessa noite, nós iremos, após essa introdução e te fazer contextualizar nessa jornada nossa, e assim concluir essa primeira temporada da nossa série, a gente quer justamente refletir na continuidade daquilo que Jesus ouviu. Porque após Mateus capítulo 3, verso de número 17, que ele ouve a voz dos céus, Jesus passa por um teste. Aí a gente chega em Mateus capítulo 4. E aí a gente vai concluir a nossa série justamente refletindo sobre esse texto. Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. E a gente vai observar algumas coisas que vêm à nossa mente, que querem desfocar ou tirar de nós aquilo que nos é mais caro, no fortalecimento, nessa metanoia, nessa mudança de mente que a gente precisa ter. Observe, estamos saindo de Mateus capítulo 3, verso de número 17. O que é que Jesus escuta? Houve uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 4, verso 1. A seguir, olhe que há uma sequência aí. Há uma continuidade entre aquilo que Jesus escuta e agora o bombardeio que ele vai sofrer. Por isso que é importante a gente estar atento com aquilo que vem na nossa mente. Por isso que é importante. Porque a gente sai daqui ouvindo a ministração, a gente sai daqui com o coração avivado, espero eu que isso aconteça, a gente sai daqui inflamado no nosso interior, a gente sai daqui numa caminhada que nos aproximou um pouco mais de Deus, que amadureceu um pouco mais a nossa fé, mas a partir do momento que a gente sai daqui, a gente pode ser confrontado. É frações de segundo. Veja que o texto de Mateus capítulo 4 começa justamente mostrando a continuidade. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, o que é que Jesus ouviu há pouco tempo atrás? Este é o meu filho amado. Olha a provocação do diabo. Ele tinha acabado de ouvir que ele era um filho amado. Aí ele passa em jejum 40 dias e óbvio, a carne estava ali, o ser humano estava ali, a humanidade de Jesus estava presente. E nada é mais peculiar do que um ser humano passar 40 dias de jejum, ele tem o quê? Fome, queridos. Eu acho que o diácono Almir não aguentava, não. O diácono Almir não aguentava 40 dias de jejum, não. Na verdade, nem eu. Na verdade, nem eu. Né? Então, algo mais natural, mais comum do ser humano é fome. Aí qual é a provocação do diabo? Se és filho de Deus, Jesus tinha ouvido 40 dias atrás
que ele era filho, não somente filho, ele era um filho amado, mas não somente filho amado, ele era um filho que dava prazer a Deus. Aí o diabo começa a colocar dúvida na identidade de quem Jesus era. E o texto continua, mas vamos lá, vamos fazer a leitura do texto, depois a gente sai ministrando ponto a ponto. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito, para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo, a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorardes. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. 3 realidades que eu queria trazer aqui, a respeito desse bombardeio que Jesus teve em sua mente, que eu e você poderemos ter também. Quando a nossa mente muda, quando a gente está nesse processo de metanoia, nós vamos enfrentar alguns bombardeios para que justamente a gente faça o processo de retrocesso, na verdade. A gente venha retroagir, a gente venha voltar na jornada, a gente venha desistir na caminhada. Essa, de fato, é a proposta do inimigo. Olhe que quando a gente percebeu, a gente iniciou o texto mostrando que Jesus tinha terminado de ouvir a voz de Deus, que dizia que ele era um filho amado. Aí Jesus passa um tempo de jejum, um tempo onde ele procura estar mais próximo do Senhor, um tempo onde ele está procurando ter mais intimidade com Deus. Ele ouviu a voz de Deus que ele era filho, que ele era filho amado, ele era um filho amado que trazia prazer ao seu pai. Só que aí o inimigo começa a observar algumas fragilidades humanas. E Jesus estava frágil, humanamente falando. Jesus estava com fome. E aí a gente começa a enxergar a primeira realidade, é a nossa identidade versus a nossa necessidade. Identidade versus a nossa necessidade. E aquilo que o inimigo estava colocando em xeque na mente de Jesus era, você é filho. A sua identidade é essa, você não ouviu que você era um filho amado? Como é que você agora está com fome? Transforma essas pedras em pães. Você não é filho? Olha o bombardeio que está sendo dito aqui na mente de Jesus, na vida de Jesus. Ele está entre a identidade e a necessidade. E aí, mais uma vez, qual é o fundamento que Jesus tem? Observe que Jesus não expulsa o diabo, Jesus não entrevista o diabo, Jesus não pergunta quem você é, de onde você veio, quantas vezes... Não, Jesus não pergunta nada disso. Que a gente observa algumas práticas aí, que não é bíblica, que não é verdadeira, Jesus, qual é a fortaleza de Jesus? Qual é a defesa de Jesus? O que é que está permeando a mente de Jesus, que fazia com que ele tinha tanta convicção, tanta certeza daquilo que ele era e como ele devia se posicionar? Observe, queridos, que eu e você precisamos aprender a respeito disso. Verso de número 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito. A fortaleza que Jesus tinha em sua mente era a palavra. A fortaleza que eu e você precisamos ter na nossa mente é a palavra. Está escrito. Aquilo que está escrito, meu irmão, é a minha, deve ser a tua profissão de fé. Aquilo que está escrito deve ser o meu e o teu alicerce. Aquilo que está escrito deve ser o meu e o teu fundamento. Observe
que na segunda provocação, Jesus também responde da mesma coisa. Na terceira provocação, Jesus também responde do mesmo jeito. Está escrito. A mente de Jesus era permeada, recheada, era povoada pela palavra de Deus. O que é que tem povoado a tua mente? O que é que está se fazendo presente na tua mente? Você tem a praticidade de decorar textos bíblicos? Você tem a intencionalidade, tem que ser intencional para ler a Bíblia? Não estou com vontade hoje não. Lê, irmão, sem vontade mesmo. Está lembrado quando nós éramos menores e a gente pegava uma gripe, ficava com febre, que a gente não queria comer? O que é que as nossas mães faziam? Come, estou com fome não, mas vai sem fome mesmo, buft, e metia a colher com ela abaixo, né? Tem que comer que é para poder se levantar. Não era isso que as nossas mães faziam? E não é isso que nós hoje, que somos pais e mães, fazemos com os nossos filhos? Olha, Renato já olhou ali para a mãe, né? Mãe, não é isso? Estou com fome não, como assim mesmo. Porque é o alimento que vai trazer a energia necessária para o corpo responder. Só que a gente não entende isso na perspectiva espiritual. A gente acha que a gente deve se alimentar com as Sagradas Escrituras quando a gente está com vontade. Não. A gente precisa se alimentar das Escrituras porque a gente tem necessidade. É uma necessidade humana que eu tenho. Porque eu já tenho pecado demais. Se eu me ausentar da palavra, piora, desanda tudo. Então eu tenho que estar sempre permeando a minha mente com a palavra de Deus, para que a minha mente seja transformada, eu possa virar a chave. E aquilo que vier permear a minha mente não seja os meus desejos, as minhas vontades, os meus pecados, os estímulos que a gente recebe o tempo todo. Irmãos, a gente está andando na rua, a gente é estimulado o tempo todo para aquilo que a gente vê, para aquilo que a gente ouve. Não tem como. E como é que a gente vai conservar a nossa mente? Está escrito. Primeiro desafio de Jesus era entre a sua identidade e a sua necessidade. O diabo olha para ele, enxerga uma necessidade e ele faz a provocação. O segundo desafio que Jesus enfrentou estava entre a sua identidade e o poder espiritual. Observe que o texto continua: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira abaixo, porque está escrito. Observem, queridos, como Satanás é sujo. E aqui eu preciso abrir um parêntese aqui. Texto fora de contexto é pretexto. Várias vezes eu já disse isso aqui na igreja. Veja aqui, a primeira provocação de Jesus, Jesus responde com o quê? Está escrito, a palavra. Aí Satanás imagina, é a palavra, né? Tá certo. Vou pegar a palavra, vou descontextualizar a palavra e vou jogar uma seta para ver se ele cai. Aí Satanás chega, leva para o monte, diz: olha, também está escrito. Atira para baixo e está escrito mesmo, Salmo 91. Veja que o diabo conhece Bíblia, preste atenção. Satanás conhece Bíblia. Ele usa um texto e diz: olha, está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Só que ele descontextualizou um texto da palavra. Todo texto bíblico fora de um contexto, ele é pretexto. A gente precisa aprender a ler as Escrituras e interpretá-la. Senão a gente vai descontextualizar o texto. E a gente vai usar um texto como Satanás está usando, fora do seu contexto. E aí Jesus responde mais uma vez, verso de número 7. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Com esse texto de Jesus, nós já aprendemos um princípio de interpretação bíblica aqui. A Bíblia, ela não se contradiz. Ela não se contradiz. Se está havendo alguma contradição bíblica, é porque a gente não está sabendo interpretá-la. Aquilo que Satanás queria era justamente isso.
E Jesus, conhecedor da Bíblia, o que era, na verdade, ele era a própria palavra encarnada. O diabo vacilou terrivelmente nessa, né? Jesus era a palavra encarnada. E aí, Jesus responde com a palavra. A palavra estava permeada na mente de Jesus. Ele sabia de Gênesis, Apocalipse, ponto, vírgula, acento, tio, traço. Ele sabe absolutamente tudo. Segunda tentação de Cristo, identidade versus poder espiritual. E muitas vezes a gente é impulsionado pela fama, pelo poder, pelo reconhecimento. Hoje a gente vive os midiáticos da fé, os estrelistas da fé, e a gente precisa ter esse equilíbrio nessa realidade, onde a palavra de Deus precisa estar permeando a nossa mente. Não satisfeito, o diabo atenta a Cristo pela terceira realidade. Agora, é identidade versus fama e fortuna. Ele não conseguiu identidade versus necessidade. Ele não conseguiu identidade versus poder espiritual. E a terceira estratégia do inimigo agora é fama e fortuna. E ele chega para Jesus, verso número 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Há um reino que pertence ao inimigo. E esse é que é o objetivo da igreja: saquear o inferno e povoar o céu. A vida da igreja, a jornada da igreja, a igreja militante que somos nós, é aquela igreja que milita, aquela igreja que batalha, aquela igreja que está num confronto. A responsabilidade dela é justamente destruir o reino do inimigo e saquear o inferno e povoar o céu. E aí veja que o inimigo diz: olha, tudo isso te dareis. Agora era identidade versus fama, fortuna. Se Jesus descontextualizasse a sua identidade e corresse atrás da fama e fortuna, ele tinha criado um Deus para ele, a fama e a fortuna. Por isso que a resposta de Jesus é: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Eu não vou levantar um altar da fama, eu não vou levantar o altar da fortuna, eu não vou levantar o altar do reconhecimento humano, não. Somente Ele deve ser adorado, somente Ele deve ser exaltado. E aí, queridos, a gente aprende que nós enfrentamos também essas tentações, em maior ou menor grau, mas principalmente a nossa identidade ela é bombardeada continuamente. Eu vou dizer algumas coisas muito comuns, que a nossa identidade ela é bombardeada. Sabe quando é que o inimigo bombardeia a nossa identidade? Preste atenção: crise de relacionamento. Eu tenho dificuldade de ir para meu irmão e pedir perdão a ele. A minha identidade está ferida, a minha identidade está marcada. Eu não vou, porque eu não vou me humilhar, eu não vou fazer isso, eu não vou. Isso, a sua identidade está sendo ferida e a sua mente não está sendo alicerçada pela palavra. Você não deixou virar a chave. Porque se você tem a identidade de filho de Deus, isso não vai te abalar. Você não vai se sentir diminuído ou humilhado. Se um momento você errou, você falhou, e você foi até o seu irmão, e você procurou a reconciliação, porque agora nós somos agentes da reconciliação. Como é que o agente da reconciliação não se reconcilia com o outro? As Sagradas Escrituras dizem, 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, que nós somos agora os agentes da reconciliação, reconciliados, pois, com Deus, né? A missão da gente agora é reconciliar. Aí o que é que acontece? A nossa identidade não está formatada, aí o inimigo começa a colocar seta, ó. Vai te humilhar, é? Oxi, tu vai fazer isso, é? Faz não, deixa de ser besta. E a gente vai ouvindo aquilo ali, ó. E a gente vai ouvindo, ó. E a nossa identidade sendo minada. E a nossa identidade sendo minada. E aí a gente rompe, a gente não se aproxima, a gente não vive a dinâmica relacional de que a gente entende que a gente precisa ir para o outro. Eu errei, vacilei, pedi perdão, e a gente ora, e a gente chora, e a jornada continua. Mas se você não tiver sua mente, né, se
Se a metanoia não aconteceu, se a sua mente não foi transformada, o inimigo vai encontrar espaço para você, na sua mente. E aí você não vai conseguir vencer, porque você acha que em fazendo alguma coisa, em propondo uma reconciliação, em indo e dando o primeiro passo, você vai estar se humilhando, a pessoa vai estar pisando em você, e aquela baboseira, desculpa a expressão de baboseira, mas é isso mesmo, e aquela meninice toda. Por quê? Metanoia. A chave não mudou. A mentalidade não mudou. A gente está na caminhada do Evangelho, mas a mentalidade é carnal ainda. É humana. É pequena, é tacanha. Somente quando a gente, de fato, procurar mudar a chave, girar a chave, né, nessa jornada, é que a gente vai deixando que as Sagradas Escrituras, como Jesus aqui deixou, ela permeie a nossa mente e a gente fortaleça a nossa identidade diante dessas três realidades que nós encontramos aqui na vida de Jesus. Seja a identidade versus a necessidade, a identidade versus o poder espiritual e a identidade versus fama e fortuna. A gente não vai se render a isso aí. A gente não vai se render a isso, porque a gente sabe quem de fato somos. Porque a mentalidade de Jesus era tão firme e tão forte por aquilo que ele ouvia. E ele ouviu de onde? Da terra? Não. Aquilo que ele ouviu está em Mateus capítulo 3, verso 17. Ouviu dos céus uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Acabou-se. Entrou na mente de Jesus de uma forma avassaladora, introduziu ali na sua mente e permeou essa razão. Ele disse: nada que venha me fazer agora, nada que exteriormente venha contra mim, vai ter a capacidade de ferir, de machucar, de macular, de quebrar a minha identidade. É isso que nós precisamos também ter. Essa convicção da nossa identidade. E procurar ouvir dos céus e não da terra. Se a gente dá ouvido às coisas da terra, a gente vai dar ouvido a coisas caídas. Porque o reino de Cristo, Jesus ainda não dominou. A igreja está aqui militando para isso, para proclamar o evangelho dentro das pessoas. Ao governo de Cristo na vida daqueles que se deixam ser governados por Jesus. Por isso que a gente prega o evangelho. Lógico, né? Quando as Sagradas Escrituras, que toda a autoridade foi dada a ele, sim. Mas ele ainda não requereu essa autoridade de 100%. Porque é um trabalho para ser feito. Justamente por quem? Por nós. Que já somos filhos de Deus. Que precisamos ter essa mentalidade transformada. Então, queridos, não é porque você tem menos, ou você tem muito ou pouco dinheiro, que você é filho. Não. Não é a sua conta bancária que diz que você é filho. É a voz que vem dos céus que diz que você é filho. Não se deixe perder a sua identidade por conta de um desafio financeiro, por conta de uma dificuldade. Não venda a sua identidade por conta de poder espiritual. Não, você é filho. Não vá em busca de fama e fortuna, para que isso venha trazer sentido de existência, massagear o teu ego. Não, você é filho. A coisa mais profunda que deve permear a nossa mente, virar chave e gerar de fato a metanoia na nossa vida, é essa consciência, essa convicção de que nós somos filhos. E essa que é a mensagem central do Evangelho, que Deus nos adotou em Cristo Jesus e nos chamou de filhos para a glória do seu nome. Jesus ouviu isso. Jesus sabia disso. Ele ouviu isso. Isso permeou toda a sua jornada ministerial. Muitos não acreditavam, outros zombavam, alguns chamavam ele de que estava expulsando por Beelzebu, mas ele não perdeu a sua identidade. A mente de Jesus era outra. E esse é o nosso desafio, de termos a metanoia e termos uma mente, a mente de Cristo. E para a gente concluir, iremos fazer a leitura de 2 textos. 1 Coríntios,
capítulo 2, verso de número 19, onde as Sagradas Escrituras nos dizem que nós temos a mente de Cristo. E há um grande desafio para mim e para você. Justamente alimentar-se da palavra diariamente, para que a minha e a tua mente seja a mente de Jesus. 1 Coríntios 2,16, perdoe-me. 19 não tem no capítulo 2. 1 Coríntios 2,16. Está faltando na sua Bíblia, irmã Amanda? O verso 19. 1 Coríntios 2,16. Eu errei na referência. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse é o nosso desafio. Como é que nós teremos a mente de Cristo? Palavra, palavra e palavra. Não tem outra forma. E Efésios capítulo 1, verso 5, iremos encerrar com ele, para que você tenha convicção de quem agora você é, e você venha fortalecer a sua mente a partir dessa realidade da sua identidade. Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso de número 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Veja que coisa linda. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus. Olhe que há uma forma de tornar-se filho, por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Meu irmão, minha irmã, é necessário que todos nós passemos ou enfrentemos a metanoia. Essa mudança de mente. Essa mudança de mente que precisa de fato acontecer. Gerada pelo Espírito e alicerçada na palavra. E essa mudança de mente vai acontecendo em nossas vidas. A gente vai sendo transformado, moldado e modelado pelas Sagradas Escrituras. O meu desejo e a minha oração é que essas 4 sequências de mensagens sobre metanoia tenha feito cada um de nós refletir um pouquinho mais a respeito da nossa mudança de mente. E o quanto nós precisamos ter a mente transformada e renovada pelas Sagradas Escrituras. Que seja sobre nós a graça do Senhor, possa estar abençoando o trabalhar das nossas mãos e gerando cada um de nós, filhos e filhas, com a mente de Cristo para a glória de Deus. Amém? Curva a tua cabeça e ore ao Senhor.